Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano Severo Bittencourt. Eu sou o primeiro autor do artigo intitulado Defense Related Object Detection in Aerial Images. O segundo autor é o professor Dr. Paulo André Lima de Castro. Para apresentar o trabalho, nós seguiremos o seguinte roteiro: uma introdução, a apresentação de alguns fundamentos teóricos, a apresentação dos objetos de interesse da defesa, processo de treinamento, a apresentação dos resultados obtidos e uma conclusão. A detecção de objetos em imagens aéreas ela é aplicável em várias áreas, tais como defesa, monitoramento ambiental, controle do uso do solo e até mesmo rastreamento de rotas marítimas. Essa área evoluiu muito nos últimos 3, 4 anos, principalmente depois dos grandes avanços alcançados com as redes neurais convolucionais na detecção de objetos em imagens naturais e com a disponibilização de grandes conjuntos de dados. Os detectores de objetos com acurácias mais elevadas normalmente operam em 2 estágios. No primeiro estágio, ocorre uma varredura na imagem em busca de regiões com alta probabilidade de conter um ou mais objetos. E, na sequência, o modelo elimina regiões que não superam um determinado limiar previamente estabelecido para a métrica intersecção sobre união. Num segundo estágio, o detector ele classifica os objetos em cada região proposta e constrói os contornos de detecção. Esses contornos eles podem ser contornos orientados, como ilustra a figura à esquerda, ou contornos horizontais. Como se pode ver, o contorno orientado ele é mais adequado para imagens aéreas e também ele é mais adequado quando há aglomeração de objetos, sejam eles de uma mesma instância, de uma mesma classe ou não. A automatização do processo de detecção de objetos em imagens aéreas é essencial, principalmente em virtude das dimensões territoriais do nosso país. Só de fronteiras terrestres são mais de 15.700 quilômetros. Ou seja, num contexto operacional, a automatização pode acelerar o ciclo de comando e controle. A aplicação de um detector de referência, no caso o REDET, em classes de interesse da defesa é a principal contribuição desse trabalho. Continuando, no próximo tópico nós apresentaremos alguns fundamentos teóricos. Durante a pesquisa foi encontrado o conjunto de dados DOTA. Ele é um conjunto de dados com imagens aéreas, com anotações OBB, bastante amplo e com um número considerável de classes. O DOTA versão 1.5 é uma extensão do DOTA. Ele contém uma classe a mais e contém um número de instâncias bem mais elevado, pois a equipe de desenvolvimento acrescentou instâncias extremamente pequenas, com menos de 10 pixels de área. As duas versões contam com anotação OBB nos conjuntos tanto de treinamento quanto de validação. Nesse trabalho particularmente foi usado o DOTA versão 1.5. O detector REDET é um detector de objetos que atingiu o estado da arte em fevereiro de 2021, nos dados de teste do DOTA versão 1.5. Ele contém implementações próprias do Backbone e do NIC, que permite a extração de mapas de características equivariantes de rotação, conforme ilustra a figura. Quanto aos trabalhos relacionados, durante a pesquisa, não foram encontrados trabalhos semelhantes com foco na detecção de objetos de interesse de defesa usando o DOTA 1.5. No entanto, há publicações voltadas para a detecção de objetos das classes automóveis e aviões ou apenas da classe aviões usando o conjunto de dados UCAS. Também foram encontradas publicações sobre a detecção de objetos da categoria navio, com diferentes tipos de navios,
anotados também com OBB, usando o conjunto de dados HRSC 2016. Continuando no roteiro, apresentaremos os objetos de interesse da defesa. Foram considerados de interesse da defesa a classe portos, pois o DOTA conta com instâncias de portos bem pequenas e, no caso, no contexto do Brasil, eles podem apoiar pequenas embarcações usadas tanto no tráfico de drogas quanto no apoio a atividades de mineração ilegal. A classe barcos, ela é muito utilizada tanto para transporte de drogas quanto para o transporte de minérios extraídos ilegalmente. A detecção de barcos é muito importante, pois também pode ajudar no rastreamento de rotas marítimas e fluviais. A classe tanques de armazenamento, ela foi considerada por serem elementos fundamentais na logística de uma nação, por constituírem parte da infraestrutura crítica do país. Por fim, as classes aviões e helicópteros foram considerados de interesse da defesa, pois também são usados para transporte de drogas e de metais preciosos extraídos ilegalmente, e a rápida detecção desse tipo de objeto ela é fundamental, por exemplo, para o sucesso de uma inspeção em solo ou até mesmo de uma interceptação aérea. Continuando o nosso roteiro, nós podemos detalhar o processo de treinamento. Para realizar um treinamento de um detector como o RIDET e com um conjunto de dados bastante amplo, como o DOTA versão 1.5, necessário ter uma máquina um pouco mais robusta. Os requisitos mínimos de hardware são um computador com uma GPU de pelo menos 12 GB de memória dedicada, para evitar o risco de estouro de memória, uma GPU compatível com a arquitetura CUDA e pelo menos 260 GB disponíveis para armazenamento das imagens. Para poder realizar o treinamento, antes é necessário configurar o ambiente conforme as instruções de projeto, realizar um teste de detecção depois da configuração de ambiente, que pode ser realizado sobre alguma das imagens do conjunto de testes. É necessário preparar as imagens, que precisam ser padronizadas para o tamanho de 1024 por 1024 pixels, para somente depois dessa preparação poder executar o treinamento. Após o treinamento, é necessário avaliar o modelo que foi obtido, inicialmente pela verificação do arquivo .pth gerado, na sequência realizando a inferência sobre o conjunto de testes e depois gerando-se os arquivos de resultados por classe. Esses arquivos por classe, eles são submetidos ao servidor de avaliação, pois o DOTA ele não contém dados de testes anotados. Somente a partir com essa submissão que é possível receber os resultados efetivamente alcançados pelo modelo que foi treinado. Podemos então passar para o próximo tópico do roteiro, que é a apresentação dos resultados obtidos. Todos os resultados foram conseguidos usando apenas um nó do tipo B715 do supercomputador Santos Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Científica. Cada nó B715 ele tem duas GPUs NVIDIA K40. Na tabela 1 são apresentados os resultados alcançados e a comparação entre os resultados alcançados e aqueles que foram publicados para o RIDET sem aumento de dados. A última coluna ela confirma aí que os resultados obtidos são consistentes com os
melhores resultados obtidos publicados até março de 2021. Tabela 2 são apresentados os resultados para o modelo treinado com aumento de dados. A diferença também é pequena, inclusive com levemente melhor para o modelo que nós treinamos. E a tabela 3 ela consolida aí os ganhos obtidos com o aumento de dados. Além dos dados numéricos, também é possível observar o funcionamento dos modelos treinados em imagens submetidas ao modelo para a detecção dos objetos. Essa primeira imagem, ela basicamente visa detectar portos. A maioria dos objetos na imagem são portos. Do lado esquerdo nós temos o detector sem aumento de dados e do lado direito com aumento de dados. Como se pode ver, do lado esquerdo alguns objetos não foram detectados e em alguns casos a detecção capturou mais de uma instância, enquanto que do lado direito, com aumento de dados, os contornos estão mais exatos e cada contorno detectando apenas um objeto. Na sequência nós apresentamos algumas figuras que têm predominantemente barcos como instâncias, e da mesma forma você pode observar que sem aumento de dados algumas instâncias são perdidas, enquanto que com aumento de dados a maior parte das instâncias foi capturada e com um contorno mais exato, mais bem construído. Nesta figura nós temos alguns exemplos de detecção de tanques de armazenagem. Sem aumento de dados é possível observar que há mais falsos positivos de detecção, enquanto que com aumento de dados não há nenhum falso positivo. Por fim, nessas últimas imagens nós podemos observar as detecções de helicópteros e aviões. No canto inferior esquerdo se pode observar que sem aumento de dados houve diversas detecções de sucatas de helicóptero como se fossem barcos, enquanto que do lado direito, na mesma figura, com o aumento de dados, as sucatas de helicópteros foram adequadamente detectadas. Por fim, continuando nosso roteiro, a gente pode concluir aí que o trabalho alcançou uma precisão média semelhante aos melhores resultados publicados até março de 2021 e também enfatizou a importância do aumento de dados no treinamento de detectores de objetos em imagens aéreas. Os valores de precisão média foram elevados, mas ainda há espaço para melhorias em algumas classes, tais como portos e helicópteros. Como trabalhos futuros, é possível avaliar o impacto do ajuste dos hiperparâmetros usados no ReDET sobre os resultados obtidos. E para orientar o ajuste, e não ser um mero exercício de tentativa e erro, encontra-se em desenvolvimento uma metodologia baseada em planejamento de experimentos que engloba experimentos de triagem e um experimento de otimização. Muito obrigado a todos pela atenção.